Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Runavico e nesse vídeo nós vamos aprender sobre DML e DQL, que é aí o Insert, Update, Delete e também depois vamos entrar novamente aí no Select. Se você aí brisou, bugou quando eu falei sobre DQL e DML, saiba que esse vídeo é de uma série de vídeos de SQL Server gratuitos aqui do canal. Então a gente falou isso na aula passada, tem até a playlist aqui no canal, você pode acompanhar as aulas desde o início aqui com a gente, tá bom? E assim como nós tínhamos visto o SQL, ele é como se fosse uma conversa ali, você está conversando com o editor do SQL e você está falando o que você quer, correto? Você fala, eu quero selecionar coluna tal da tabela tal, coluna tal da tabela tal, usando a tabela tal. Então, o select, né, que é executado ali aqui no SQL Server, que é o TSQL, para quem não sabe, né, o Transaction no SQL, é o nome da linguagem do SQL, mas como eu falei, tanto no SQL Server, quanto Oracle, quanto qualquer outro, MySQL é tudo igual, né, muda pouca coisa a sintaxe, tá bom? É quase que 100% igual, vamos dizer que é 95% igual, uma coisinha ou outra pode mudar, tá bom? Bom, mas aqui, o que eu quero que vocês entendam? Que a gente simplesmente fala o que quer fazer, então se você dominar aqui a estrutura, vai ficar fácil, você tem que primeiro entender que você só tá dando comando, você tá falando ali com o SQL, dominando isso, você consegue fazer o que você quiser ali com as tabelas, inserir, atualizar e assim por diante, tá bom? Por que isso? Porque agora a gente vai fazer um insert que a gente já fez rapidamente, né, em uma aula também aqui do canal, que é inserir o seu nome na TB Alunos. Então, o insert into, se a gente parar para escrever, a gente vai notar que é a mesma coisa. Então, como que a gente vai dar nosso primeiro insert into? E o que é insert into? Insert into, em português, né, se você parar para traduzir e ler, né, então é inserir na, vamos colocar inserir na tabela tal, né, ó, inserir na tabela. Eu vou colocar aqui, tá, um traço para ele comentar aqui para mim, tá, só para não ficar atrapalhando ali. Então, já sabemos o aprendizado novo, traço na frente da linha transforma em um comentário. Então, essa linha aqui, se eu executar, ó, não faz nada. Por quê? Porque tá comentada como se não tivesse nada ali pro SQL, é só pro humano ler, tá bom? A gente chama isso de comentário no código. Bom, o insert into funciona assim, ó, insert into, ou seja, inserir na, e aí eu vou falar aonde eu quero inserir, em qual tabela eu quero inserir. A gente vai inserir aqui, ó, na TBO Alunos, que é uma tabela que a gente tem aqui no nosso banco de dados, tá? E novamente, isso aqui é um vídeo de uma série de vídeos, a gente já tem esse servidor online para você se conectar na primeira aula da playlist, e também temos o servidor se você quiser baixar e usar na sua máquina, tá? É a mesma coisa, fechou? Bom, aqui nós vamos inserir nessa tabela, então dbo.tbalunos. Então, vamos na próxima linha aqui, vamos escrever que eu quero inserir no dbo. E ó, ele traz para mim, isso facilita muito, né? Ó, tbalunos, dou um tabzinho, ele autocompleta para mim. E aí eu falo o seguinte, eu quero inserir em quais colunas. Por que quais colunas? Porque algumas colunas na minha tabela não vão ser obrigatórias, você não concorda? Algumas vão ser obrigatórias, outras não. E às vezes eu não quero preencher todas as colunas. Vamos supor aqui, ó, que eu quero inserir todas, só para dar esse primeiro exemplo. ID, nome e sua rede social. O ID eu não vou colocar nada, por quê? Porque ele é automático, tá? Por ele ser automático, não tem como inserir. Automaticamente o SQL vai colocar para mim esse ID. Eu posso até tentar, quer ver, ó? Eu vou vir aqui e falar, insira na tabela DBO/TB alunos e vou colocar as colunas. ID, depois do ID vem o nome, não precisa ser nessa ordem, tá, ó, sua rede social. Tá vendo que tá nessa ordem aqui a tabela? Como assim, Ronan, tá nessa ordem? Ó, vou dar um select nele só para vocês verem essa tabela aqui, vai ficar mais claro. Tá vendo? Então, ó, ID, nome e sua rede social. Mas, como eu tô descrevendo pro SQL, eu posso alterar a ordem, né? Ó, eu quero colocar ID, sua rede social e depois o nome. Também funcionaria. Por quê? Porque na hora que eu for colocar aqui, ó, eu quero inserir nessa tabela esses valores. Aí eu venho aqui embaixo e falo, colocando os valores, e aí eu coloco na mesma ordem, correto? Só que a gente vai ter um problema com ID, tá? Eu quero gerar o problema de propósito aqui para vocês entenderem, tá bom? Ó, então, ó, ID2, porque aqui tá 1, então eu vou colocar ID2 ou ID4, colocaria o ID aqui que eu quero colocar para esse valor. Sua rede social, vou colocar aqui @bb, qualquer coisa, tá?
E quando eu coloco entre aspas simples, eu tô falando que isso aqui é um texto. E aí, depois aspas simples de novo, vou colocar aqui um nome, banana. Só que eu posso colocar mais de um valor. Eu podia colocar uma vírgula aqui e dar uma outra linha. Então, isso aqui é uma linha. É como se fosse uma linha aqui, ó. Legal, né? Então, eu posso colocar uma vírgula, certo? E passar outra linha. 5, @aa, e colocar aqui ameixa. Quando eu rodo esta execução, tá? Ele vai tentar inserir. Vou dar aqui, ó, um executar, podia dar um F5 no teclado com o texto selecionado, executar. Opa, não dá para inserir valores explícitos para uma coluna identity. Por quê? O que é uma coluna identity? É uma coluna de automática, que vai automaticamente inserindo um ID a mais. Identity, vai colocando um ID a mais, né? Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100, isso também é personalizável. Mas no nosso caso, toda vez que eu insiro, automaticamente ele coloca o ID. Então eu vou vir aqui, ó, tirar o ID porque é automático, eu não posso inserir, entenderam? Porque essa coluna foi configurada assim. Então eu vou tirar o 4 daqui e o 5 daqui. Beleza, agora eu vou rodar novamente essa cláusula aqui, ó. Insira nessa tabela, nessas colunas, esses valores. Perfeito? Então, quando eu colocar aqui executar, duas linhas afetadas. Se eu rodar novamente esse select aqui, né? Selecione todas as colunas dessa tabela, F5, olha que legal, deu certo. Então, mesmo eu alterando aqui, né, a ordem, galera, ele dá certo. Por quê? Basta eu colocar, né, na mesma ordem que tá aqui. Então, sua rede social e depois o nome. Então, eu posso colocar os campos que eu quero inserir. O que mais que eu posso fazer aqui? Como, por exemplo, a sua rede social não é obrigatório, eu podia apagar daqui, certo? Inserir só o nome. Então, eu estou falando o seguinte, insira nessa tabela, nessa coluna, essa linha. E aí, as outras colunas, ele vai colocar o que a gente chama de nulo, branco, vazio, né? Entenda dessa maneira. Então, quando eu rodar isso aqui, insert into, duas linhas afetadas novamente. Se eu der um select aqui para ver como que tá os dados da nossa tabela, ó, vou dar um select aqui. Tcharam! Ele colocou nulo. Por que ele colocou nulo? Porque eu inseri, né, banana e ameixa apenas. A coluna sua rede social, a gente não inseriu nada. Por não ser obrigatório, ou seja, por aceitar estar vazio, aceitar nulos, ele colocou o nome banana e ameixa e deixou vazio. Então, é muito simples entender o insert into, né? Você tem que passar as colunas e passar os dados obrigatórios, correto? O que não for obrigatório, você não é obrigado a passar. Você pode passar dessa maneira, só as colunas e os valores. Agora, eu quero deixar mais claro isso aqui, que eu gostaria de ter aprendido quando eu estava aprendendo insert, aprendendo select, que é o seguinte, quando eu falo que isso aqui é uma linha, galera, ó, isso aqui é uma linha, tá? Como assim, Ronan? Se eu vim aqui e falar o seguinte, ó, selecionar tudo de escrever values banana. Olha que interessante isso aqui, ó. E ameixa. Eu venho aqui, ó, coloco entre parênteses isso aqui e consigo dar um apelido para a tabela e sua coluna. Então eu posso falar, por exemplo, aqui, ó, tabela exemplo, certo? Ou seja, TB exemplo com a coluna, sei lá, fruta. Por que isso aqui é legal? Porque eu tô falando o seguinte, isso aqui, na verdade, esse values, eu consigo enxergar exatamente que é duas linhas, tá vendo? Escrito banana e aqui, né, seria ameixa. Então, esse values, eu tenho que enxergar que isso aqui é uma linha. Values, banana, ameixa, é isso aqui. Se eu tivesse, inclusive, né, mais uma coluna, né, banana aqui e um ID, por exemplo, tá, ó. Um ID aqui. Aliás, vamos colocar como número mesmo, ó. 1 e 2. Eu posso enxergar que isso aqui, então, é o quê? É banana aqui, 1, ameixa aqui, 2. É de fato, tá, uma tabela, né? São linhas para mim. Por isso que quando eu dou um insert aqui, fica muito claro que eu estou inserindo, na verdade, né, linhas. Estou inserindo linhas naquela tabela. Com esse select, quando eu rodar, né, ele tá dando um erro aqui, porque, ó, se eu passar o mouse, ele vai falar que tá faltando uma coluna, porque aqui tem uma e aqui tem duas, né? Então, é fruta
ID da fruta, por exemplo. Quando eu rodar esse select aqui, ó, ele traz para mim uma tabela aqui embaixo. Então eu consigo, né, dizer que essas linhas aqui, eu tenho que dar um nome para elas. Então eu falo que essas linhas se chama TB exemplo, essa coluna é fruta e essa outra ID da fruta. E aqui embaixo a gente consegue ver o resultado. Então esse values, né, quando eu aprendi, eu queria ter aprendido dessa maneira, por isso que eu tô trazendo aqui, que o values, eu tô falando, são linhas, criando linhas aqui para mim. Inclusive, eu consigo dar esse select aqui como exemplo. Isso pode facilitar um pouco a mente de quem está aprendendo, tá? Não sei se ajudou ou não, mas quando eu aprendi, eu falei, nossa, facilitou muito entender isso, então eu espero que tenha ajudado você. Então, quando a gente dá esse insert into, automaticamente, né, eu tô falando o quê? Que eu tô inserindo isso, por exemplo, né? Aqui no caso não tem o ID da fruta, mas eu tô inserindo isso nessa tabela. Então, por exemplo, nome, se tivesse uma coluna ID aqui, né? Seria, eu tô pegando isso, ó, pegando esses valores e jogando aqui no insert. Inclusive, eu consigo usar um select de uma tabela para inserir. Como assim, Ronan? Pensa comigo. Ó, pensa comigo. Se eu der um select, olha só que legal. Select nome from TB alunos. O que vai acontecer aqui? Ele vai me trazer somente a coluna nome da TB alunos, né, com todas as linhas ali embaixo, a gente consegue ver. Ou seja, se eu der um insert, olha aqui, hein, ó, deixa eu tirar um pouco do zoom para caber tudo na mesma tela. Se eu falar o seguinte, insira na dbo.tb alunos, coloque na coluna nome, e eu colocar esse select aqui embaixo, o que vai acontecer? Esse select, ele me retorna isso, concorda? Se eu falar, insira na DBO/TB alunos, isso aqui, ele aceita. Por quê? Eu tô falando, pegue essas linhas e jogue na tabela. Não fica um pouco mais claro? Entende? Eu tô pegando linhas e jogando na tabela. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai duplicar, ó, 5 linhas afetadas. Se eu der um select all from TB alunos, tcharam, ele duplicou tudo, né? Duplicou tudo. Ele pegou aquelas linhas ali e jogou de volta. Entende? Então, fica muito mais fácil entender o insert. O insert into, eu estou inserindo linhas. O que é linha? Isso aqui, né, ó. É isso aqui. Por isso que quando eu dou values, na verdade, eu estou criando linhas, escrevendo na mão essas linhas, para facilitar, né? Porque eu quero inserir, por exemplo, aqui, João. Então, eu crio essas linhas e insiro na tabela. Show? Então, insert into, basicamente o que você tem que saber é isso, que eu posso inserir valores na mão, que eu estou criando linhas na mão, ou eu posso inserir linhas de outra tabela aqui, né? Então, eu posso dar um select numa outra tabela, trazer essas linhas, jogar essas linhas usando o insert into. Fechou? Pedir aqui rapidamente só para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ajude a compartilhar. Vocês estão vendo aqui que o conteúdo é de qualidade e totalmente gratuito, então requer uma dedicação nossa aqui de produzir, editar. Então eu preciso muito da sua ajuda para ir mais longe organicamente. Então pega aqui esse conteúdo, compartilha bastante aí e, se possível, né, me siga no Instagram, @Ronavico, o link tá aqui na descrição. E também, se quiser apoiar financeiramente, um valor super baixo, um cafezinho por mês para apoiar a gente aqui a continuar com esses conteúdos, você pode virar membro aqui do canal, tá bom? Então, os links estão aqui embaixo, virar membro também é um botão aqui embaixo, ou deixa só um valeu no vídeo aí, com um valor simbólico, isso ajuda bastante a gente se manter aqui, tá bom, galera? Muito obrigado e vamos voltar aí pra aula. Bom, agora que a gente já aprendeu a dar um insert into, vamos deletar essa tabela inteira aqui, né? Aprender o tal do delete, porque já que a gente sujou toda a tabela, eu vou dar um delete aqui para que a gente possa limpar. O delete, ele é simples de ser utilizado, só que tem que tomar cuidado, né? Porque se você der um delete, por exemplo, from DBO/TB alunos, ele vai apagar todas as linhas, tá? É por isso que a gente vai aprender mais sobre a condição where. Where é como eu dou regras, né? Ou seja, eu quero apagar todas as linhas onde o nome é igual a ameixa. Eu quero selecionar todas as linhas onde o nome é ameixa. Vamos usar isso no select primeiro para ficar claro, ó. Select all from dbo.tb alunos where nome igual ameixa. Olha só, pegue todo mundo da dbo/tb alunos onde o nome é ameixa. Quando eu der um F5 aqui, ele trouxe todas as linhas cujo nome é ameixa. Então, esse where aqui, ele simplesmente coloca
cláusulas para eu falar, ó, eu quero todo mundo cujo nome é ameixa. E se eu quisesse pegar todo mundo cujo nome é ameixa e também não tem a rede social nula, eu poderia colocar, ó, o nome é ameixa, and a sua rede social, and not sua rede social is null. Então eu falo aqui, ó, que eu quero pegar todo mundo cujo nome é ameixa e a sua rede social não é nula. Então quando eu der esse select aqui, ele trouxe apenas essa linha, somente essa linha da tabela, o nome é igual a ameixa e a rede social não é nula. Então a gente vai explorar também mais sobre cláusulas where, tá? Tô trazendo aqui como um aquecimento já, um aperitivo para vocês, para a gente entender que quando eu vou usar o meu delete from, eu tenho que colocar um where sempre, né? E outra coisa legal é que antes de você sair deletando coisas, você pode dar um select e reaproveitar esse where. Não entendi, Ronan. Buguei agora com o que você falou. Vamos supor que eu queira apagar todas os valores que tenham a rede social nula. Porque não pode ter mais e eu quero apagar todo mundo da minha tabela que tenha rede social nula. Em vez de eu sair e como iniciante, né? Não tenho certeza do que eu tô escrevendo, mas mesmo se você for avançado, tá? Faça isso que eu vou fazer antes. Em vez de eu sair colocando na minha cláusula where ali o que eu acho que é sair deletando, primeiro eu dou um select. Então eu quero selecionar primeiro todo mundo que tem a rede social nula. Vamos apagar tudo aqui e eu vou primeiro selecionar. Quero pegar todo mundo da TB alunos, where sua rede social is null. Quando eu der um F5 aqui, pegou todas as linhas que eram nulas para mim. Aí eu verifico, né? Pô, será que é isso mesmo que eu quero? Será que tá certo? Tá certo. Então a minha cláusula where está certa. Então, quando eu der um delete from, o que ele vai deletar? Ele vai deletar exatamente o que viria aqui pra gente. É isso que vocês têm que entender aqui no delete, tá? A mesma coisa pro update. Então, se eu colocar esse where aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, eu tô falando o seguinte, que eu vou deletar exatamente aquilo. Só que quando eu uso select, eu estou vendo, né? Se eu usar o delete, ele vai apagar. Entenderam? Então, é muito mais fácil primeiro você dar um select para garantir que o seu select está funcionando. É isso aqui que eu quero apagar? É. Então, beleza. Basta eu rodar esse delete aqui agora, ó. Delete, F5, 7 linhas afetadas. Então, se eu olhar agora a minha tabela, né, TB alunos, select all from dbo.tb alunos, eu vou notar que as linhas que tinham a rede social nula não existem mais. Né? Então, eu posso testar com select, depois dar o meu delete, e o mesmo para update, né? Se eu quiser atualizar, eu também posso fazer a mesma coisa, testar com select, ver quem que tá vindo para depois dar o update. Ah, Ronan, e se eu der um delete sem where, que a galera brinca, né? Ou seja, rodar essa linha aqui, ó, sem querer eu dei um F5 nessa linha, ele vai apagar a sua tabela inteira, tá? Todas as linhas, assim como o select all from, sem where, ó, select sem where. O que o select sem where faz pra gente, galera? O select sem where, ele traz tudo. Ou seja, se eu der um update sem where, sem o where, sem uma condição, ele vai fazer para tudo. Então, tem que tomar muito cuidado. Outro ponto importante aqui, para você que está começando, nunca escreva o seu where, né? Você que está começando, tome muito cuidado. Nunca escreva o seu where na linha de baixo, tá? Nunca escreva o seu where. Sempre deixe junto com a tabela ou escreva tudo em uma linha só. Tá bom? Por que isso? Porque se você, sem querer, executar esta linha aqui, vai apagar a tabela inteira, tá? Então, sempre escreva o começo do seu delete com o where já. Outro ponto, né, que a galera fala bastante, eu não tinha esse costume quando era iniciante, comece pelo where. Escreva o where primeiro, escreva o select primeiro, depois você escreve o seu delete ou o update, tá? Então, você escreve aqui, ó, where, tanana, tanana, e vem e escreve o delete from na frente. Né? Por quê? Para evitar que você escreva delete from tabela, e aí algum amigo seu esbarra na sua mão, tu dá um F5 aqui, e a tua tabela vai pro saco, tá? Então, tome cuidado, escrevam where primeiro, testem no select primeiro, depois
você coloca o seu delete ou o seu update, tá bom? Fica essa dica principalmente para você que é iniciante aí, tá aqui começando com a gente. Bom, vamos aqui agora finalizar então o aprendizados de DML, que é aprender sobre o update, o atualizar, porque a gente sabe inserir, selecionar, já conseguimos selecionar, né? Deletar linhas, mas se eu quiser atualizar, por exemplo, né? Eu quero pegar todo mundo aqui, ó, que tem o nome Banana, vamos supor que eu tinha várias pessoas com o nome Banana, e eu quero trocar a rede social para nulo, quero limpar, eu quero que fique nulo todas as linhas cujo nome é Banana. Bom, primeiro, né, antes de eu aprender o update, lembra que eu falei que tanto o delete quanto o update, eu posso primeiro selecionar, para eu testar minha cláusula where, para depois deletar ou atualizar, certo? Então, primeira coisa, eu quero ver aqui eu quero trazer, né, todas as linhas cujo nome é Banana. Vamos fazer isso aqui? Então, ó, select all from dbalunos, where nome igual Banana. Vamos dar esse select aqui. Show, é isso mesmo que eu queria. Este where aqui me atende. Ok, então agora eu quero atualizar essas linhas. Para atualizar, nós usamos a cláusula update. E aí colocamos a tabela, então dbo, dbalunos. E aí, aqui o update, a gente fala assim, eu quero atualizar colocando, setando a coluna sua rede social igual a, vou colocar nulo aqui, eu quero colocar que a sua rede social vai ser igual a nulo. E aí depois vem o where, onde, e aí eu vou só, né, colocar onde o nome é igual a banana. Nome é igual a banana. Então se eu ler isso aqui, lembra que eu falei que tá em inglês, mas se você traduzir e ler, fica muito claro que SQL é falado, é muito tranquilo, né? Não é igual você programar em linguagens complexas, programar em C, programar em Pascal, programar em linguagens que realmente você tem que quebrar a cabeça. Não, você tá só falando, ó, eu quero atualizar essa tabela, setando a sua rede social para ser igual a nulo, onde o nome for igual a banana. Tá vendo? Não teve nem programação isso aqui. Basicamente, você tá falando pro SQL o que você quer fazer, né? Então, quando eu rodar isso aqui, ele vai colocar nulo onde o nome é igual a banana nessa tabela. Vamos dar um F5 aqui, ó. F5, uma linha afetada. Se eu desse select novamente aqui, ó, um select all from, ó, F5, ele colocou nulo aqui. E eu posso colocar múltiplas colunas, tá? Essa tabela não tem, mas eu podia colocar, que era para colocar sua rede social igual a nulo, certo? Ó, eu quero setar que a sua rede social é igual a nulo e coloco vírgula. E eu quero colocar que o nome vai ser igual ao próprio nome, concatenado com a letra... colocar concatenado com espaço é bom. Olha só, então além de eu trocar a sua rede social para nulo, agora eu vou pegar o próprio nome da coluna e adicionar e concatenar com a frase é bom. Quando eu rodar novamente esse update, ó, ele deu um erro para mim, tá? Aqui é mais, no caso, tá? Porque eu tenho que somar aqui esses dois tipos de texto, tá? Foi um erro besta aqui, mas vamos lá, vamos de novo. Vamos colocar um F5, agora sim foi. Então eu falei que eu quero pegar o nome e adicionar o é bom. Vamos ver o que aconteceu lá na tabela, ó. Select all from, F5, olha aqui, ó, banana é bom. Então eu posso fazer mais de uma alteração. Eu posso adicionar um texto, eu posso colocar para maiúsculo, por exemplo, ó. Agora eu quero pegar o nome apenas dessa linha e colocar para maiúsculo. Eu vou pegar e falar que o nome vai ser igual a upper nome. Vou colocar para maiúsculo. Quando eu rodar isso aqui, ó, F5, 0 linhas afetadas, porque eu mudei o nome, eu fui burro agora, né? Porque não tem mais ninguém com esse, ó, 0 linhas afetadas. É claro, não tem mais ninguém com o nome banana, né, ó. Agora o nome é banana é bom. Então vamos usar o ID aqui, ó. Quero pegar o ID igual a 2. Aí ele vai direto nessa linha aqui, ó. ID igual a 2. Quando eu rodar esse update, F5, uma linha afetada, agora deu certo. Vamos dar o select all de novo, F5 aqui, ó. Banana é bom em maiúsculo. Então eu posso atualizar usando o próprio valor da coluna. Eu posso atualizar várias colunas ao mesmo tempo. E aí, obviamente, né,
cuidado novamente com o where, porque se eu tiro este where, né, vamos fazer esse exemplo aqui só para ficar claro, eu vou colocar todos os nomes para maiúsculo agora. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse where, ou vou executar desse jeito, ó. Se eu executar desse jeito aqui, ó, essa linha aqui, eu esqueço de executar o where, concorda? Pode acontecer sem querer aí, você pode fazer sem querer. Eu estou atualizando a minha tabela, colocando o nome sendo igual ao maiúsculo do nome em todas as linhas da tabela, porque não tem o where aqui, o que está selecionado no meu F5, né? Não tem o where. Então, quando eu der um F5 aqui, todas as linhas da minha tabela, concorda? Vai ficar maiúsculo, ó. F5, 3 linhas afetadas, ou seja, né, a tabela toda. Quando eu rodar esse select aqui, ó, select, beleza, tudo maiúsculo, ou seja, o update atualizou tudo. Bom, para finalizar essa aula, quero explorar um pouquinho mais o select aqui com vocês, bem rapidamente, nas tabelas que a gente importou, tá? E o que eu queria dizer para vocês, tá? Que o que você viu aqui de Insert, Delete, Update é basicamente muito do que você usa no dia a dia mesmo, tá? Tem coisas muito complexas que dá para fazer que você vai ir aprendendo comigo aqui no canal, tá? Que vai avançar muito. Só que esse basicão e o Select basicão das próximas aulas, que a gente vai explorar mais tipos de dados, where, as condições, né? Vai explorar os joins. Isso é 90% do seu dia a dia, até mais de 90%. Todo o resto, né, que é mais avançado, complexo, é para problemas específicos que você vai, né, tendo aí ao longo da sua jornada usando SQL. Mas esse 90% já é o suficiente para a maioria das pessoas, é o que a galera precisa, né, no dia a dia, é o que elas têm que aprender. É por isso que eu tô trazendo um curso basicão aqui para vocês. Conto com o seu like, a sua inscrição e a ajuda para compartilhar. Posta lá no LinkedIn que você está acompanhando aqui esse curso para eu saber, né, quem é você, conhecer um pouco mais de você e também você me ajuda aí a compartilhar esse conteúdo e também todo mundo vai ver que você está se dedicando aí a mais um aprendizado na sua carreira. Bom, para explorar aqui então mais o Select, o que eu vou fazer? A gente, como eu disse, né, nas próximas aulas a gente vai focar muito nisso, tá? Mas vamos já começar aqui nessa aula. Eu vou abrir aqui uma nova consulta aqui do lado. Eu vou dar um Select All aqui, ó, Select All from sales lt. Como é que é o nome aqui, ó? Customer address. Vou dar um F5. Temos aqui 400 linhas, mais ou menos. Ah, não é o customer address não que eu quero, tá? Vou alterar, cadê? É o address só, tá, galera? Errei aqui, ó, address. Vamos aqui, ó, nessa tabela, por exemplo, pegar todo mundo que é da cidade de Toronto aqui, ó. Então, como é que eu faço? Where, certo? Se eu tentar escrever aqui, ó, city, ele até aparece, né, galera? Mas tá vendo que ele aparece um monte de coisa junto? Tá vendo? O que eu ensinei pra vocês? O alias, né? O apelido. Então sempre, galera, coloque sempre um apelidinho aqui, ó. S, tá bom? S, AD de address. Venho aqui e escrevo AD ponto. Olha só como facilita pra gente, né? Pra não ter que ficar decorando a coluna da tabela. Imagina você decorar todas as colunas de toda a tabela. É muita coisa, né? Então, dá um nome, AD ponto. Beleza, facilitou muito, ó. Vou pra cima, vou pra baixo, coloco aqui, ó. City igual. E aí, abre aspas, Canadá. Era City que eu tava... Ah, não, era Toronto. Nossa, eu li Canadá ali, era Toronto, tá? Vamos dar um F5 aqui, ó. Beleza, trouxe todo mundo que é da cidade de Toronto pra mim, ó. Todo mundo que é da cidade de Toronto. E aí eu quero melhorar mais, eu quero ver todo mundo que foi, sei lá, foi cadastrado no ano de 2005, ó. Ano de 2005, eu tenho aqui, ó, Modified Date. E eu quero saber todo mundo que foi criado, né, ou modificado, aqui a gente pode chamar, na data de 2005. Aí eu vim aqui e coloco, além de ser da cidade de Toronto, eu quero que também seja e o ano. Isso tudo a gente vai aprender, tá? Essas funções e tudo mais. Mas só para explorar um pouco mais, ó. Cadê? Modify date. Ou seja, o ano do AD.modify date é igual a 2005 ou menor que 2005, menor igual que 2005, ó. Essas são as pessoas que foram cadastradas no ano de 2005 para baixo, tá vendo? E também são da cidade de Toronto. E eu podia falar que, tá, eu não quero pegar só quem é de Toronto e tem um ano menor ou igual que 2005.
Eu quero pegar todo mundo que é de Toronto e tem o ano menor ou igual que 2005, ou também mora, sei lá, numa outra cidade. Deixa eu só ver uma outra cidade que eu não sei de cabeça aqui, né? Que mora também, por exemplo, em... nesse, ó, Round Rock. Então, ó, Ctrl C. Então, eu quero pegar todo mundo que é de Toronto e o ano é menor ou igual de 2005, ou só mora em Round Rock, independente da sua data de modificação. Or ad.city igual a Round Rock. Quando eu rodar essa query aqui, olha só que interessante, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Que ele trouxe todo mundo que é de Toronto e a data é menor que 2005 e trouxe também a pessoa que mora em Round Rock. Por acaso, ele também tá em 2005, tá? Então vamos pegar um outro aqui, ó, que além de ser Round Rock, pode ser também, ou pode ser também da cidade. Deixa eu pegar uma cidade legal aqui, ó. Essa aqui, ó, Richmond. Ou a cidade é Richmond. Vamos rodar isso tudo aqui. Ele trouxe pra mim todo mundo que é de Toronto e tem um ano menor ou igual a 2005, ou tem a cidade Round Rock, ou tem a cidade Richmond. Se eu olhar aqui, galera, Richmond, ele tá em 2007, tá vendo, ó? 2007. Ele tá em 2007. Essa cláusula aqui, ela não entra aqui, galera, tá? No Richmond. Por quê? Porque eu tô falando o seguinte, ó. Eu tô falando aqui com SQL que tem que ser Toronto, tá em parêntese aqui, ó. Tem que ser de Toronto e ter o ano menor que 2005, ou ser da cidade de Round Rock, independente da sua data de modificação, ou ser da cidade de Richmond, independente da sua data de modificação. Então essas cláusulas, tá? A gente tem que explorar bastante para a gente entender que eu posso falar que é isso e isso, ou somente aquilo, tá? E isso aqui é importantíssimo, parêntese, né? Ó, eu fecho aqui, eu tô falando que isso é uma cláusula, então é aquilo que pode dar verdadeiro ou falso. A gente vai explorar mais, tá? Verdadeiro e falso, as condições where com calma, mas eu já queria trazer aqui para vocês irem se acostumando aqui com as cláusulas de select, principalmente colocar o aliases aqui. Bom, galera, eu vou encerrar aqui essa aula por aqui. Para separar os temas, tá? Para ficar fácil para quem for buscar posteriormente, também para mais pessoas descobrirem aqui o treinamento. Eu sei que para quem tá assistindo enquanto o curso tá saindo, fica, putz, agora eu vou ter que esperar um pouquinho para sair a próxima aula, mas pensa que, né, esse curso vai ficar aqui pela eternidade, então quem tá assistindo depois só vai ir assistindo um vídeo depois do outro, então eu preciso aqui cortar para que o tema fique separadinho, as pessoas caiam nos vídeos aqui, e eu conto com a sua ajuda para levar esse curso aqui mais longe, tá? É de graça, tô dedicando tempo aqui, então eu conto com a sua ajuda, pega esse curso aqui, manda aí nos grupos, isso vai ajudar bastante a gente a atrair mais pessoas para estudar de graça aqui com a gente. Se você quiser apoiar a gente, né, além do seu like, sua inscrição, que eu sei que você já fez aí, você pode virar membro aqui do canal, uma taxa super baixa só para apoiar a gente financeiramente a manter aqui os projetos do canal. Lembre-se de me seguir no Instagram, @ronavico, o link tá aqui na descrição. Deixe seu feedback aqui da aula, se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra ameixa no meio dos seus comentários, deixa ameixa o seu feedback, o que você quer ver futuramente aqui no canal, para que a gente possa evoluir juntos aqui. E se você comentar ameixa, né, eu sei que você assistiu aqui até o final, tá estudando de verdade, não viu só uma parte e saiu fora. Então muito obrigado a você que ficou até aqui. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.